um sermão específico, mas no correr da semana eu fiquei pensando que seria bom para o nosso coração a gente relembrar algumas coisas sobre o nosso amado pastor que é Jesus. E é tão interessante que depois de haver pensado isso e decidido o que eu ia fazer hoje, então lá no grupo do ministério surge a música, né, do meu pastor que a gente cantou agora. Um dia desses nós estávamos na congregação e a congregação estava muito quebrada, a gente sentia que os irmãos estavam muito tristes. Eu resolvi compartilhar um dos textos mais conhecidos da cristandade, para a gente se lembrar de algumas coisas simples, mas que a gente se esquece delas com o passar do tempo. E é o Salmo 23. Você pode recitá-lo se quiser. Recitar não, né? Você pode falar de cor. É diferente, né? Recitar de falar de cor. Recitar, você pode recitar agora e se esquecer amanhã. Mas quando a gente sabe de cor, a gente sabe de coração, e aí é diferente. E eu te convido para que num grande coro nós possamos falar de cor, se você puder, o Salmo 23. Se você não puder, abra a sua Bíblia. O título da nossa Bíblia é O Senhor é o meu pastor, e é um salmo de Davi. Vamos todos juntos? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Uma das coisas mais gostosas de se ouvir Jesus dizer é: eu sou o bom pastor. E é claro que isso tem associação com o que Davi está dizendo aqui: o Senhor é o meu pastor. Se tinha alguém que conhecia muito bem o ofício do pastorado, do pastoreio, melhor dizendo, era Davi. Então ele sabia muito bem aplicar essa figura de linguagem do pastor com suas ovelhas para nós. E de um certo modo este salmo é messiânico, ele aponta para o Messias que é Jesus, porque quando Davi diz o Senhor é o meu pastor, Jesus complementa dizendo eu sou o pastor. Então eu sou o Senhor que é o pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Nesses dias que nós estamos passando, é bom lembrar que nós temos um pastor, que nós não estamos desamparados. E é por isso que eu gostaria de lembrar para vocês algumas verdades sobre esse pastor, e serão muitas, breves, mas muitas. Talvez seja difícil você anotar e dizer assim: esse é um sermão, porque na verdade não é um sermão de 3 pontos, é um sermão muito cheio de pontos, com breves explanações sobre verdades a respeito do Senhor que é o nosso pastor, mas são maravilhosas e enchem o meu coração toda vez que eu penso nelas. E eu tenho certeza que toda vez que você reler esse salmo, você vai se lembrar delas. Vamos começar com uma análise do primeiro verso: o Senhor é o meu pastor. ênfase na primeira letra do salmo, o artigo definido masculino, para desespero dos progressistas, entre aspas, né? O Senhor, Ele é o único Senhor, não é um Senhor,
Mas o único Senhor, o único Deus verdadeiro, o Deus triuno, o Senhor Jesus é o nosso pastor. Ele é único, não há outros pastores. Os outros ou são lobos ou são mercenários, mas o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim pelo simples fato de eu ser ovelha, e não há interesse algum nisso, porque nós não temos nada para dar para Ele. Lembre-se, só há um Senhor, um único Senhor, que é Jesus, que é o único caminho, a única verdade, a única vida. O pastor é único. Ele tem pastores que ele regimenta, chama e dá ferramentas, que são aqueles que ele põe diante das igrejas, mas eles são só subordinados ao Supremo Pastor. Nós somos só subordinados ao Supremo Pastor, e imperfeitos que somos, também estamos debaixo do pastoreio do amado Senhor Jesus. Só existe um pastor, e é a Ele que devemos recorrer. É Ele quem devemos procurar nos momentos de angústia, e nós estamos vivendo esses dias. E o Senhor, que é o único Senhor, não há outro Senhor. E aqui nós precisamos parar, porque a gente não tem a real compreensão da palavra Senhor que devia ter. Senhor aqui é o dono do escravo, e ainda que eu esteja debaixo da condição de escravo, porque o Senhor Jesus me comprou com o seu sangue, Ele na verdade me vê como ovelha. Ele podia me tratar de um modo rude, com rudeza, porque Ele me comprou, então agora eu sou servo, mas Ele não faz isso. Ele me trata com amor, como um pastor trata a sua ovelha. Eu tenho um privilégio muito grande. Nós temos um privilégio muito grande. O Senhor, Ele é Senhor, e devemos aprender a estar debaixo do senhorio dEle, obedecendo, nos conformando à vontade dEle. Mas a gente não faz assim muitas vezes. A gente quer ser Senhor sobre o Senhor. Tem gente que quer decretar, ordenar, mandar, determinar para o Senhor, e não se faz isso. Deveríamos até ser escravos, e sendo escravos mesmo, coisa que a gente não conhece, porque às vezes a Bíblia fala de servo, e você não conhece com profundidade o significado de servo ali. Servo ali é escravo sem direito algum, que foi comprado pelo seu Senhor. É isso que nós somos, mas ainda assim Ele nos ama, nos faz seus filhos, e nos trata como ovelhas que Ele ama profundamente. Mas Ele é Senhor. Ele é único, e é o único Senhor a quem devemos servir. Qualquer outra é idolatria. O Senhor é único, Ele é Senhor soberano. Nunca se esqueça, Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Tem o controle de todas as coisas. Tem todas as coisas na palma da sua mão. Não perdeu o controle de nada. Mesmo quando parece que a nossa vida está desgovernada, não está, queridos. O Senhor é aquele que controla, o único que tem todo o controle sobre as suas mãos. Ele é Senhor. Senhor do tempo, Senhor da história, Senhor dos acontecimentos, Senhor da nossa vida, Senhor do tempo e da eternidade. E o Senhor é presente, porque o texto diz que o Senhor é. O Senhor não foi, o Senhor não será. O Senhor é, e isso é contínuo. O Senhor é, sempre será. O Senhor é desde sempre e será para sempre. Ele é. O Senhor é o nosso pastor presente, e Ele está presente aqui. E mesmo que a gente esteja orando, esperando uma resposta que ainda não recebemos, pelo menos entendemos que não, Ele continua presente. Ele é presente, Ele é atuante, Ele é agora, Ele é sempre. E aqui tem uma coisa gloriosa, o verbo aqui está no presente, o Senhor é, e logo depois disso vem: o Senhor é meu pastor. O Senhor é Deus pessoal, que fala comigo pessoalmente, que se relaciona comigo e com você pessoalmente. Então, quando orarmos, que oremos com essa certeza: o Senhor é o pastor pessoal, meu pastor. E este meu não tem a ver com posse. Ele é meu no sentido de propriedade, Ele é meu no sentido de intimidade. Ele está comigo, Ele está próximo de mim. Esse é o pastor que eu sirvo, esse é o meu pastor. E Ele é pastor. Ele é aquele que cuida das ovelhas, Ele é aquele que vigia as ovelhas, Ele é aquele que sustenta as ovelhas, é aquele que alimenta as ovelhas, é aquele que protege as ovelhas, é aquele que supre toda e qualquer necessidade das ovelhas, é aquele que cura as ovelhas. Enfim, Ele é o pastor. Ele é o pastor. Jesus é o nosso pastor, e nós não precisamos nos desesperar. Nós não estamos descontrolados ou desgovernados. Ele é o nosso pastor. Sabedor disso, de que o Senhor é único,
de que o Senhor é Senhor, manda em todas as coisas, governa todas as coisas, sabedor de que Ele é presente, sabedor de que Ele é pessoal e sabedor de que Ele é o pastor, Davi pôde declarar: nada me faltará. Nada me faltará. Mas a ideia aqui não é só de futuro, não. A ideia é de provisão contínua. Nada me falta. Nada me falta. E se nada me falta, eu posso raciocinar assim: se eu não tenho alguma coisa, é porque eu não preciso dela, porque o Senhor não deixará que nada nos falte. Ele proverá. Ele proverá. Tem uma outra maneira de olhar para esse versículo que eu gosto muito, que é: quando o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de coisa alguma. Então, que sejamos ovelhas desse pastor, porque quando o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Submeta-se ao pastoreio do único verdadeiro pastor, que é Senhor sobre a vida das suas ovelhas, e nada nos faltará. E se eu não tenho, é porque eu não preciso. Se um dia eu precisar, eu terei. E então Davi começa a discorrer sobre a ação desse pastor, que é o supremo pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos procurar as melhores pastagens. É o Senhor quem nos leva para o melhor lugar. É Ele quem nos leva para a melhor passagem, Ele que nos leva para a melhor provisão. Não confie em você e nem no seu coração, porque toda ovelha que é deixada sem pastoreio, ela se perde, ela vai para caminhos tortuosos, ela fica perdida, e sem um pastor ela morre. É por isso que o pastor sai, deixando as suas ovelhas seguras no aprisco, as 99, e vai buscar a 100ª, porque ele sabe que se ele não for até ela, ela se perderá. Nós não sabemos para onde ir. Que aprendamos a confiar que o supremo pastor nos leva para as melhores passagens. Hoje a gente até ora e diz assim: eu sei para onde ir, mas quando a gente orar, pensa: Senhor, me leva para a melhor passagem, porque eu não sei para onde caminhar melhor. E Ele nos leva para junto das águas de descanso. As águas de descanso são o Seu Santo Espírito derramado sobre nós. Ele não nos deixa sedentos, Ele não nos deixa secos, mas o Santo Espírito é derramado sobre nós. Assim como o pastor leva as suas ovelhas para águas potáveis, para fontes potáveis, onde a ovelha pode se deleitar com uma água que será saudável para ela, assim o Senhor, de um modo glorioso e maravilhoso, Ele nos leva para essas águas de descanso. A ovelha está cansada, andou, caminhou pelas pastagens, há muito calor, ela está extenuada, mas vem o Senhor com as águas frescas e saudáveis e nos traz descanso. A gente às vezes se sente no deserto, se sente cansado, esmorecido pela intensidade do sol, pela intensidade das lutas, mas o Senhor nos leva às águas de descanso. E Ele é aquele que refrigera a nossa alma, traz refrigério à alma, traz frescor à alma. E como precisamos clamar sobre isso para as nossas vidas e dos nossos irmãos. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do Seu nome. É o pastor que me leva para o caminho correto, é Jesus. Quando eu resolvo andar por conta própria, para os caminhos para onde eu quero, eu vou me perder. A ovelha tem uma característica interessante: o perigo está ali e ela continua berrando e caminhando para o lado do perigo, mas não desvia, mas o pastor vem e tira. Eu tive um presbítero que compartilhou um dia que um sujeito chegou para ele e disse assim: olha, eu não deixaria ninguém me chamar de ovelha, não é pastor me chamar de ovelha, a ovelha é um bicho muito burro. Ele falou: exatamente isso nós somos, por isso precisamos de um pastor que é Jesus. A ovelha de fato vê o perigo e caminha para o perigo sem um pastor. A ovelha vê o penhasco e continua caminhando para o penhasco sem um pastor, mas o pastor vem e corrige o caminho da ovelha. Esse é o nosso pastor, que nos guia pelas veredas da justiça, pelo caminho da justiça, e a justiça é o próprio Senhor Jesus. E Ele faz isso por amor do Seu próprio nome, para a glória dEle. Vivemos para a glória dEle, existimos para a glória dEle,
nos alegramos para a glória dele, passamos por lutas para a glória dele, vivemos para a glória dele, morremos para a glória dele, e tudo por amor do seu nome. Tudo por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu sempre gostei desse pedaço, mas quando eu estava internado e saí da UTI, já tinha passado pelo vale da sombra da morte. O John Bunyan, no seu livro O Peregrino, trouxe a exata figura do que eu experimentei naqueles dias em outras vezes. A Jane então foi ler O Peregrino, eu já tinha lido, mas ela levou para ler, para fazer uma leitura pessoal dela, e ela começou a ler em voz alta, para que eu tivesse também o que fazer lá no quarto, quando eu saí da UTI, que fui para o quarto. E então ela leu justamente o momento em que o peregrino está passando pelo vale da sombra da morte. E quando ele está passando pelo vale da sombra da morte, numa noite escura, né, o John Bunyan descreve a passagem do peregrino por ali. Ele teme, mas de algum modo ele sabe que o pastor está ali. Ele não vê, mas ele sabe que o pastor está ali. E quando ele termina de passar pelo vale, ele tem a exata compreensão de que o pastor estava com ele, porque quando ele olha para trás, ele vê todos os perigos, vê tudo que havia no vale, que ele não podia ver antes, e ele vê que ele passou por tudo aquilo porque o Senhor estava com ele. É exatamente a sensação que eu tive. Então, se você se sente passando pelo vale da sombra da morte, entenda, pode ser que você não esteja vendo o Senhor, mas Ele está ali. Às vezes os problemas, as lutas, as dificuldades, as provações, a doença, ou o que quer que seja, são tão intensas ao nosso redor, que a gente por algum momento tende a querer pensar que o Senhor não está ali, mas Ele está. E quando estiver pesado demais para nós, Ele estenderá a sua mão e vai fazer cessar. E quando tivermos passado o vale, olharemos para trás e vamos entender: o Senhor sempre esteve comigo em todos os momentos. Todos os momentos. Quando eu estava lá, teve um dia que não que eu não sentisse a presença de Deus, mas teve um dia que eu fiquei: Senhor, já que os médicos estão falando o que estão falando lá fora, e eles acharam que eu não tinha ouvido, mas eu ouvi, e já que a coisa está assim, se o Senhor quiser me levar, só cuida da minha casa, está tudo bem, eu vou. Foi um momento em que eu pensei: acho que acabou, não tem mais. Mas aí depois passou, e quando eu olhei para trás, eu pude ver nitidamente, em cada minuto e segundo dos 15 dias que eu passei no UTI, o Senhor simplesmente estava comigo. Até no dia que eu achei que seria talvez entubado, me deram lá uns calmantes que eu nem queria beber, mas eles fizeram efeito contrário. Ao invés de eu dormir, eu fiquei mais acordado ainda, queria arrancar aqueles fios todos. Estou bom demais, vamos embora, eu quero ir embora. E eles passaram, foi aperto, pensando: meu filho, você não pode ir, isso era para você dormir. Mas eu não dormi. Então agora eu olho para trás e vejo: o Senhor esteve em cada momento em que eu passei pelo vale da sombra da morte. E eu não estou dizendo para você confiar porque eu passei por isso, eu estou dizendo para você confiar porque a palavra diz que ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, não precisa temer, o Senhor está ali nesse negócio. E o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor me dá fartura e segurança quando mesmo os meus adversários estão olhando para mim. O Senhor é o Deus da provisão, pode ter certeza, o Senhor provê. O inimigo pode estar olhando para nós com um olhar de desdém, mas o Senhor está provendo. Todos os inimigos da nossa alma, e nós temos 3 ferozes inimigos: o mundo, a carne e o diabo, podem estar olhando para nós com o desejo de nos consumir, mas guardados pelo Senhor, a visão que eles têm de nós é: o Senhor está provendo e a mesa deles está transbordante. O nosso cálice transborda. E é interessante porque no nosso caso, a mesa, nós participamos da mesa agora, né, da mesa de maior fartura, nós ceiamos. E o nosso cálice transborda da graça de Jesus. Esse cálice aqui tem íntima ligação com o cálice que Jesus disse que beberia, e então nós tomaremos do cálice depois que ele bebesse. Pedro tem essa discussão com Jesus. Jesus diz: vocês podem tomar do cálice que eu beberei? Ele diz: podemos. Ele falou: podem, depois que eu tomar primeiro. E então Jesus tomou o cálice, que é a cruz, e agora podemos tomar do cálice, e o nosso cálice transborda de graça.
E o Senhor unge a nossa cabeça com óleo. Aqui é uma figura interessante. Os pastores dos tempos bíblicos ungiam as cabeças das ovelhas com óleo, porque as moscas tinham a tendência de querer depositar seus ovos nos ouvidos das ovelhas, e se elas o fizessem, os ovos eclodiriam dentro dos ouvidos delas, e as larvas provocariam dores nos ouvidos e dores na cabeça das ovelhas, e isso fazia com que elas batessem suas cabeças contra a pedra, e algumas até morriam no desespero de tentar se livrar daquilo que as estava incomodando por dentro. Então o pastor vinha, ungia a cabeça daquela ovelha com óleo, e isso espantava as moscas. O Senhor derrama do óleo do teu Santo Espírito sobre nós, e isso espanta as moscas, que são demônios infernais, que tentam colocar ovos nas nossas cabeças, para encher nossas cabeças de minhocas ou de larvas, para que com cabeças quentes nós nos desesperemos e atentemos até o mesmo contra nós. Não acontece conosco, porque o óleo do Senhor está derramado sobre as nossas cabeças, e é o Espírito Santo. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso pastor. E a bondade e a misericórdia certamente vão nos seguir todos os dias da nossa vida. Tem uma outra figura interessante nesse salmo, que é: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Às vezes, quando o pastor prega, e nada disso que eu estou falando aqui é novidade, já falei isso várias vezes em vários momentos na igreja. Às vezes, quando o pastor prega, e é uma mensagem contundente, uma mensagem que chama atenção, uma mensagem que desafia ou exorta, alguns irmãos dizem assim: hoje o pastor botou o cajado, bateu nas ovelhas. O cajado nunca foi para bater nas ovelhas, nunca é. Você já viu nos filmes o cajado, né? Todo cajado de pastor tem uma ponta curva, não é isso? A cabeça do cajado, ela é curva. E era assim mesmo. Sabe por quê? Porque o cajado não era para bater na ovelha. Você sabe que as ovelhas andam, não é? Em rebanho. Onde a primeira ovelha vai, as outras todas vão. Quando aquela primeira ovelha está caminhando para um lugar de perigo, ou indo para um caminho que o pastor não deseja que ela esteja, ele então pega o cajado pela outra ponta, laça o pescoço daquela ovelha com aquela curva do cajado, corrige o curso da ovelha que está liderando o rebanho, e todas as outras seguem. O cajado não é para bater na ovelha, é para corrigir o curso. E o cajado do pastor é a palavra. E a vara não é para bater na ovelha, é para protegê-la contra o lobo. O pastor não bate nas ovelhas, ele corrige o curso. Mas um dia eu vi uma história interessante sobre como uma ovelha é corrigida. Como ela é corrigida? Um homem foi visitar, e depois compartilha, um pastor de igreja, a sua ida à Terra Santa, né? Se bem que para nós hoje toda a Terra é Santa, mas ele foi a Israel. E ele quis conhecer essa dinâmica do pastoreio, como que era nos tempos de Jesus. Uma das coisas que ele achou interessante foi, quando os pastores iam dar água às suas ovelhas, todos eles iam para a fonte, estampavam as fontes, as ovelhas se misturavam. Então aquele ministro pensou: agora não separa mais. Mas o guia disse: não separa, porque quando um pastor der um comando, só as ovelhas que pertencem a ele vão segui-lo. E isso cumpre o que Jesus diz, né? Que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, elas não seguem outro, porque elas conhecem a voz. E assim foi feito. Depois que os pastores foram se separando, eram vários, dezenas de pastores, cada um ao seu tempo dava um comando, ia se retirando, e as suas ovelhas o seguiam. A ovelha do outro pastor não seguia aquele pastor, e a ovelha dele não ficava extraviada para cá. Mas então ele continuou insistindo: mas e se uma ovelha resolver não seguir o seu pastor? Então o pastor gentilmente toma essa ovelha no colo e coloca ela no meio do rebanho para que ela vá. Mas ele insistiu: e se ainda assim ela insistir em não seguir o seu pastor? O pastor irá colocá-la de novo no meio do rebanho várias vezes, com amor e gentilmente, para que ela ande com o seu pastor. Ele disse: mas e se ela for incorrigível? Ele disse: se ela for incorrigível, ele prenderá essa ovelha no aprisco,
e essa ovelha ficará no aprisco por um tempo, sendo alimentada pelo pastor. Depois ele gentilmente coloca a sua ovelha no rebanho, para que ela continue com as outras, porque ela vai se lembrar de quem é que cuida dela. Mas ele insiste: mas e se ela ainda continuar rebelde? Então um dos pastores explicou para ele: olha, se uma ovelha é muito rebelde e não tem recurso, existe um último recurso extremo. A ovelha que verdadeiramente resiste em seguir o pastor, o seu pastor, então ela é tomada pelo pastor e ele quebra a perna dela, e ele vai levar essa ovelha para o aprisco e vai começar a cuidar dela. E no processo de cura daquele ossinho quebrado da perna, ela vai comer na mão do pastor, ela vai beber a água que o pastor vai dar, ela vai receber o carinho do pastor. Sua perna quebrada terá a tala trocada pelo pastor à medida que desinche o local. E ao fim do processo, quando a perna estiver restaurada, a ovelha voltará a caminhar só com o seu pastor. Então, às vezes, passamos por lutas, não porque o Senhor não nos ama, é muito pelo contrário, porque Ele nos ama, para nos lembrarmos quem é um pastor. E o texto diz que ele, Davi, se colocando na condição de ovelha, vai habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Você lembra de que Jesus disse que Ele é a porta? Aliás, Ele não é qualquer porta, Ele é a porta estreita. Você sabia que os apriscos não tinham portão? Eles tinham portas estreitas. Para quê? Para que quando as ovelhas passassem, elas fossem contadas uma por uma. Elas tinham que passar uma por uma naquela porta estreita do aprisco. E se alguma faltasse, se alguma não tivesse entrado pela porta estreita, o pastor saberia. Bom, mas se o aprisco não tinha porta, como é que as ovelhas não iam embora? O pastor era a porta. Depois que todas as ovelhas tivessem entrado, o pastor se poria à porta. E estando à porta, ele protegeria suas ovelhas. É por isso que o aprisco não tinha porta, para que o pastor não trancasse a porta, fosse para casa e deixasse as ovelhas sem o cuidado, a deriva, né? Correndo o risco de que o lobo entrasse no aprisco para comer alguma das ovelhas, para devorá-las. Depois que cada ovelha passava pela porta estreita, o pastor se colocava à porta. A ovelha nunca estava desassistida ou desacompanhada. O pastor é sempre presente. Jesus é a porta estreita pela qual todos podemos e devemos passar. E depois de termos passado, Ele, a porta, nos guardará. Nós nunca estamos desamparados. O pastor está sempre no aprisco. O pastor está sempre protegendo a porta. O pastor está sempre cuidando da sua ovelha. Nós somos as ovelhas e Jesus é o pastor. E eu vou habitar na casa dele para todo sempre, porque a bondade e a misericórdia sempre me seguem. Jesus é a própria bondade e a própria misericórdia. Esse é o pastor a quem servimos. Passamos por tempos de luta, mas o Senhor é o nosso pastor. Quando você se lembrar de quem é o seu pastor, lembre-se disso. Mas tem uma última história que eu gosto de compartilhar, e é com ela que eu quero encerrar esse momento. Porque você precisa saber mais. Você precisa ir além de saber que o Senhor é o seu pastor. Tem uma coisa que você precisa saber mais. Eu gosto muito dessa história. Dizem que um grande ator, declamador, resolveu fazer um espetáculo itinerante e saiu pelo país afora, com uma tenda, com um espetáculo, que ele começou a rodar as cidades interioranas, americanas, para popularizar a sua arte, para popularizar a dramaturgia, para popularizar o teatro. E aquele homem então passou por várias cidades fazendo o seu grande espetáculo, e ao final ele sempre declamava um texto bíblico. E ele chegou numa cidade pequena e gerou grande alvoroço a sua presença, como novidades sempre geram alvoroço nas nossas cidades pequenas, né? E todo mundo foi assistir, todo mundo queria assistir, porque era uma oportunidade de estar diante de um grande artista, um grande ator, um grande dramaturgo, um grande declamador, um homem de uma oratória ímpar. E ele fez seu espetáculo e foi ovacionado pelo seu espetáculo. E ao fim do espetáculo ele disse: agora eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero recitar um texto bíblico. E ele começou: o Senhor é o meu pastor,
e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, guia-me pelas veredas da justiça, e foi embora. E quando ele terminou a sua declamação, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O auditório se colocou de pé, porque ninguém nunca tinha ouvido alguém declamar tão lindamente o Salmo 23, talvez o texto mais conhecido da cristandade, um dos mais, empatando ali com a oração do Senhor. E ele foi ovacionado, e ele, depois que tudo terminou, ele pediu silêncio. Ele disse: mas eu soube que há aqui na plateia um velho pastor que pastoreou uma vida inteira e que agora está idoso, e que eu gostaria que viesse aqui à frente e declamasse para nós o salmo do pastor. Esse pastor se levantou e veio, se sentindo constrangido e pensando: esse homem quer me humilhar, porque eu não tenho a oratória desse homem, eu não tenho a impostação de voz desse homem, eu não tenho o que esse homem tem, assim, para declamar e para representar. Mas ele foi chamado, oportunidade de glorificar a Cristo, ele foi. E aquele ator o abraçou, entregou o microfone para ele e disse assim: recita, pastor, o Salmo 23. E o pastor pegou o microfone, fechou os olhos, e de olhos fechados falou de cor o texto que ele tantas vezes havia pregado e tantas vezes havia recitado diante da igreja, para os seus filhos e para as pessoas em geral, em momentos difíceis. E com a voz já cansada, velho, ele começou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E foi declamando, declamando, declamando. E quando chegou ao final, ele disse: habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. E manteve os olhos fechados, e ninguém o aplaudiu. Ele foi abrindo os olhos pensando que tinha feito grande coisa. Não, mas ao abrir os olhos lentamente, ele viu que as pessoas não aplaudiam, que um auditório inteiro estava em lágrimas. E então aquele ator pegou o microfone e disse assim: sabem qual é a diferença? Eu conheço o salmo do pastor, mas esse homem conhece o pastor do salmo. É isso, queridos. Eu explanei sobre o salmo do pastor, mas não basta conhecer o salmo do pastor, você precisa conhecer o pastor do salmo. Se você nessa noite ainda não conhece o pastor do salmo, você precisa. E se você se esqueceu quem é o pastor que te pastoreia, você precisa ser lembrado para conhecê-lo. Então derrame-se diante do Senhor e diga: Senhor, nós vamos passar por toda essa luta, por toda essa dificuldade, porque o Senhor é o nosso pastor, e nós não temos falta de coisa alguma. O Senhor não será, o Senhor é, e como o Senhor é o nosso pastor, nós não teremos falta de coisa alguma. Feche seus olhos e fale com o pastor do salmo. Feche seus olhos e fale com o Deus da palavra. Você conhece a palavra de Deus, mas tem um privilégio maior de conhecer o Deus da palavra. Feche seus olhos e fale com o supremo pastor, que é Jesus. Olha agora, pessoalmente, diga: pastor da minha alma, me alimenta, me nutre, me guia, me sustenta, me corrige, me conforta, me conforma, me consola, me dá a água da vida. Visita a minha vida, me faz passar pelo vale da sombra da morte. Eu creio, porque o Senhor me guia, porque o Senhor me guia. Glória a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem